Quando Andrew Huberman pronunciou essas palavras em seu laboratório, algo mudou para sempre na neurociência. Jung estava certo sobre a individuação, e agora sabemos exatamente como funciona no cérebro. Você já se perguntou por que algumas pessoas se transformam completamente, enquanto outras permanecem presas às mesmas rotinas a vida inteira? Por que alguns parecem descobrir quem realmente são, enquanto outros vivem como estranhos a si mesmos? A resposta estava escondida. Por mais de um século, Carl Jung chamou isso de individuação, o processo pelo qual uma pessoa se torna quem realmente é. Mas até então, era apenas teoria. Até que Andrew Huberman e sua equipe fizeram uma descoberta que mudou tudo. Eles provaram que a individuação não é filosofia, é neuroplasticidade, é ciência pura. E o que eles descobriram vai abalar tudo o que você pensa saber sobre transformação pessoal. Deixe-me contar uma história que começou em 1961. Um paciente entra no consultório de Jung. Ele está perdido, não sabe quem é, não sabe o que quer, vive uma vida que não é sua. Jung olha para ele e diz algo que parecia loucura na época. Seu cérebro está literalmente programado para ser outra pessoa, mas ele pode ser reprogramado. Claro que Jung não usou essas palavras exatas. Ele falou sobre arquétipos, sobre o inconsciente, sobre a sombra, mas a essência era a mesma. O ser humano nasce com potencial infinito, mas aprende a ser uma versão limitada de si mesmo. E Jung acreditava que existia um processo, um caminho, uma jornada pela qual qualquer pessoa poderia se tornar quem realmente é. Ele chamou isso de individuação. Mas havia um problema. Como provar algo tão profundo? Como mostrar que isso não era só filosofia bonita? Avançando para 2023, Laboratório de Neurobiologia de Stanford, Andrew Huberman está analisando imagens cerebrais. Não são imagens comuns. São de pessoas que passaram por transformações profundas, pessoas que mudaram completamente suas vidas. E o que ele viu nos dados deixou toda a equipe em choque. Os cérebros dessas pessoas tinham passado por mudanças estruturais específicas, não mudanças aleatórias, mudanças em padrões exatos, como se existisse um mapa neural da transformação humana. Huberman percebeu algo extraordinário. Os padrões que ele estava vendo nas imagens eram exatamente os mesmos que Jung havia descrito em seus escritos sobre individuação. Cada estágio que Jung propôs correspondia a mudanças neurológicas reais e mensuráveis. Isso significa que Jung não estava filosofando. Ele estava fazendo neurociência 100 anos antes da neurociência existir. Mas deixe-me explicar exatamente como isso funciona. Porque quando você entender o que realmente acontece no seu cérebro durante a individuação, tudo vai fazer sentido. Primeiro você precisa entender que seu cérebro tem camadas como uma cebola. A camada mais externa é o córtex pré-frontal. É onde você toma decisões conscientes. É onde mora o você que você pensa que é. Mas, abaixo dessa camada, existem sistemas muito mais antigos, sistemas que foram programados pela sua família, pela sociedade, pela cultura. Jung chamava isso de persona. Huberman chama de circuitos de conformidade social. E aqui está o problema. A maioria das pessoas vive a vida inteira operando apenas nessa programação externa. Elas nunca acessam as camadas mais profundas. Nunca descobrem quem realmente são por baixo de toda essa programação. Jung dizia que a individuação é o processo de mergulhar nessas camadas mais profundas, de encontrar seu eu verdadeiro por baixo de toda a programação social. E Huberman descobriu exatamente como isso acontece no cérebro.
Quando você começa a questionar sua programação, quando você para de viver no piloto automático, algo incrível acontece nos seus circuitos neurais. As conexões que mantinham você preso nos padrões antigos começam a enfraquecer. É como se seu cérebro começasse a desaprender quem você foi forçado a ser, e ao mesmo tempo, novas conexões começam a se formar. Conexões que refletem quem você realmente é. Huberman chama isso de plasticidade dirigida pela consciência. Quanto mais consciente você se torna dos seus padrões, mais poder você tem para mudá-los. Mas aqui está a parte que vai te deixar em choque. Jung identificou estágios específicos nesse processo, e cada estágio corresponde a mudanças neurológicas específicas que Huberman consegue medir. O primeiro estágio, Jung chamava de confronto com a persona. É quando você percebe que a pessoa que você pensa que é, não é quem você realmente é. É só uma máscara que você aprendeu a usar. Nos scans de Huberman, isso aparece como diminuição da atividade na região cingulada anterior. Essa é a parte do cérebro responsável pela conformidade social. Quando ela fica menos ativa, você para de se importar tanto com o que os outros pensam. Você começa a questionar as regras que sempre seguiu. O segundo estágio, Jung chamava de encontro com a sombra. É quando você se depara com todas as partes de si mesmo que você rejeitou, todos os impulsos que você suprimiu, todas as características que você negou ter. Nos scans, isso aparece como aumento da conectividade entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico. Sua mente consciente começa a dialogar com as partes mais primitivas de você, as partes que você sempre tentou esconder. E aqui está algo fascinante. A maioria das pessoas tem medo desse estágio. Elas acham que encontrar a sombra vai torná-las pessoas piores. Mas o oposto acontece. Quando você integra sua sombra conscientemente, quando você aceita todas as partes de si mesmo, seu cérebro para de gastar energia tentando suprimir essas partes. Toda essa energia é liberada para crescimento e criatividade. Huberman mediu isso. Pessoas que passaram pela integração da sombra mostram 40% mais atividade nas regiões criativas do cérebro. Elas literalmente se tornam mais inteligentes, mais criativas, mais autênticas. Mas o estágio mais importante ainda está por vir: indivisível. Nos mapeamentos cerebrais de Huberman, isso aparece como algo que ele chama de coerência neural global. Todas as regiões do cérebro começam a trabalhar em perfeita harmonia, como uma orquestra sinfônica executando uma peça complexa. Pessoas nesse estágio não vivem mais em conflito interno. Elas sabem exatamente quem são, sabem o que querem e têm a clareza neural para ir atrás de seus objetivos, sem autossabotagem. Mas aqui está o que mais me impressiona nos dados de Huberman. Essas mudanças não são temporárias, elas são permanentes. Uma vez que seu cérebro passa pelo despertar interior, ele não volta atrás. É como se você literalmente se tornasse uma pessoa diferente, não através de força de vontade, não através de disciplina, mas através de uma reorganização fundamental de seus circuitos neurais. Jung intuiu isso há mais de um século. Ele sabia que a transformação real não acontece na superfície, ela acontece nas profundezas. E agora sabemos que essas profundezas são literalmente físicas. São seus circuitos neurais se reorganizando para refletir quem você realmente é. Mas deixe-me contar sobre o caso mais extraordinário nos estudos de Huberman. Um executivo de 45 anos, vida aparentemente perfeita, sucesso financeiro, família estável. Mas ele se sentia vazio por dentro, como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa.
ele decidiu passar pelo processo de despertar interior. Primeiro, confrontou sua máscara social. Percebeu que sua personalidade de sucesso era só uma máscara para ganhar aprovação. Nos scans, a atividade na área de conformidade social diminuiu 60%. Depois, ele encontrou seu lado oculto. Descobriu que tinha suprimido sua criatividade para parecer profissional. Descobriu que tinha suprimido sua vulnerabilidade para parecer forte. Quando ele integrou essas partes, a conectividade entre o córtex e o centro emocional aumentou 50%. No terceiro estágio, ele equilibrou seus princípios femininos e masculinos internos, aprendeu a ser decisivo e intuitivo, competitivo e colaborativo. A sincronização entre hemisférios aumentou 70%. E, finalmente, ele encontrou seu eu superior. Nos últimos mapeamentos cerebrais, seu cérebro mostrava uma coerência neural que Huberman raramente havia visto. Mas aqui está a parte mais impressionante. Esse homem não mudou só internamente. Sua vida externa também se transformou completamente. Ele deixou o emprego corporativo, abriu uma empresa criativa. Seus relacionamentos se aprofundaram, sua saúde melhorou. E tudo isso aconteceu porque seu cérebro se reorganizou para refletir quem ele realmente era por baixo de toda a programação social. Isso é despertar interior. Isso é automodelagem mental. Mas talvez você esteja pensando, isso é fascinante, mas como eu aplico na minha vida? Aqui está onde Huberman fez outra descoberta revolucionária. Ele identificou protocolos específicos que aceleram cada estágio do despertar interior. Para o primeiro estágio, confronto com a máscara social, ele descobriu que meditação de autoobservação por 20 minutos diários cria as mudanças neurais necessárias em apenas 8 semanas. Para o segundo estágio, integração do lado oculto, escrever sobre características que você julga nos outros acelera a conectividade córtex-centro emocional. Para o terceiro estágio, integração de opostos, exercícios específicos de alternância entre hemisférios cerebrais criam sincronização neural. E para o estágio final, práticas contemplativas específicas que Jung usava podem ser medidas e otimizadas com neurofeedback moderno. Pela primeira vez na história, temos um mapa científico preciso do processo que Jung intuiu. Sabemos exatamente o que acontece no cérebro durante o despertar interior e sabemos como acelerar esse processo. Mas existe algo ainda mais profundo que preciso te contar. Algo que nem Jung nem Huberman esperavam descobrir. Quando Huberman analisou os dados de centenas de pessoas que passaram pelo despertar interior, ele notou um padrão estranho. Essas pessoas não só se tornavam mais autênticas, elas desenvolviam algo que ele chama de capacidade de percepção ampliada. Era como se o processo de se tornarem quem realmente eram desbloqueasse percepções sobre a realidade que antes estavam inacessíveis. Jung sempre falou sobre isso. Ele disse que pessoas que alcançaram a autorrealização conseguem ver coisas que outros não veem, conseguem sentir coisas que outros não sentem. É como se elas operassem em uma frequência diferente da realidade. Durante décadas, isso foi considerado metafísica, misticismo, algo impossível de medir ou provar. Até que Huberman decidiu testar isso cientificamente. Ele submeteu pessoas que alcançaram a autorrealização a testes de percepção, testes de intuição, testes de capacidade de leitura de padrões complexos. E os resultados foram impossíveis de ignorar. Pessoas que haviam passado pela individuação completa pontuavam 300% melhor em testes de percepção sutil. Elas conseguiam detectar microexpressões faciais que outros não viam.
Conseguiam sentir mudanças ambientais que outros não percebiam. Conseguiam antecipar padrões que outros não conseguiam. Era como se o processo de se tornarem autenticamente elas mesmas tivesse aguçado todos os seus sentidos para níveis sobre-humanos. Mas aqui está a parte que deixou Huberman sem dormir por semanas, quando ele analisou os mapeamentos cerebrais dessas pessoas. Descobriu que elas haviam desenvolvido conexões neurais que simplesmente não existem na maioria dos cérebros humanos. Conexões entre regiões que normalmente não se comunicam. Vias neurais que pareciam processar informações de formas completamente novas. Era como se a individuação não só revelasse quem você realmente é, mas também revelasse capacidades humanas que estavam dormentes na maioria das pessoas. Jung chamava isso de função transcendente. A capacidade de perceber e processar aspectos da realidade que estão além da consciência comum. E agora, Huberman tinha prova científica de que isso não é metafísica, é neuroplasticidade avançada. Mas deixe-me explicar como isso realmente funciona. Porque quando você entender o mecanismo, vai perceber que isso não é sobre se tornar especial. É sobre se tornar completamente humano. Seu cérebro tem aproximadamente 86 bilhões de neurônios. E esses neurônios podem formar conexões em número praticamente infinito. Mas a maioria das pessoas usa apenas uma fração minúscula dessas possibilidades de conexão. Por quê? Porque desde criança, você foi condicionado a pensar de certas formas, a perceber de certas formas, a processar informações de formas específicas que são aceitas socialmente. Esse condicionamento cria padrões neurais fixos, autoestradas mentais que seu cérebro usa repetidamente. E quanto mais você usa esses padrões, mais difícil fica sair deles. É como se você tivesse um cérebro capaz de ser uma biblioteca gigantesca, mas você só usa uma prateleira. O resto fica trancado, inacessível. O despertar interior destranca essas regiões cerebrais. Quando você se liberta dos programas sociais, quando você para de operar apenas sob condicionamentos, seu cérebro começa a formar novas conexões, conexões que estavam sempre lá, disponíveis, mas nunca foram ativadas porque você estava preso nos padrões antigos. Jung percebeu isso há mais de um século. Ele sabia que o despertar interior não é só sobre autoconhecimento. É sobre expandir sua capacidade de percepção e processamento da realidade. E Huberman, do renomado Laboratório Americano de Neurociência, agora tem os dados para provar isso. Mas o que mais me fascina nos estudos de Huberman é a sequência específica nesse desenvolvimento da percepção ampliada. Primeiro, as pessoas desenvolvem o que ele chama de intuição social aprimorada. Elas começam a perceber dinâmicas interpessoais antes invisíveis. Conseguem sentir o que outros realmente sentem, mesmo quando tentam esconder. Nas imagens cerebrais, isso aparece como aumento da conectividade entre o córtex orbitofrontal e o sistema de neurônios espelho. Sua capacidade de espelhar os estados internos de outras pessoas se torna super desenvolvida. Segundo, elas desenvolvem percepção de padrões sistêmicos. Começam a ver conexões entre eventos que parecem não relacionados, conseguem antecipar tendências e mudanças em sistemas complexos. Nas imagens cerebrais, isso aparece como sincronização entre múltiplas redes neurais. O cérebro começa a processar informações de forma holística, em vez de fragmentada. Terceiro, elas desenvolvem o que Huberman chama de percepção temporal não linear.
Conseguem acessar informações sobre situações futuras, prováveis baseadas em padrões sutis do presente. Isso soa como ficção científica, mas nas imagens cerebrais aparece como ativação de regiões do cérebro normalmente associadas à memória sendo usadas para processamento preditivo. E, finalmente, elas desenvolvem algo que Jung sempre descreveu, mas nunca conseguiu explicar cientificamente: acesso ao que ele chamava de inconsciente coletivo. Huberman prefere o termo processamento de informações de campo. É como se essas pessoas conseguissem acessar informações que não estão armazenadas em seus cérebros individuais, mas existem no campo de informação compartilhado da humanidade. Nas imagens cerebrais, isso aparece como padrões de atividade cerebral impossíveis de explicar apenas com processamento neural individual. É como se o cérebro estivesse acessando uma rede externa de informação. Jung sempre disse que pessoas verdadeiramente em processo de despertar interior se tornam pontes entre o subconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Elas conseguem acessar sabedoria que transcende sua experiência individual. E agora, Huberman tem evidência científica de que isso não é misticismo. É uma capacidade neural real que pode ser desenvolvida através do processo de autorrealização. Mas talvez a descoberta mais impressionante de Huberman seja esta: essas capacidades ampliadas não aparecem no final do processo de individuação. Elas começam a se manifestar nos primeiros estágios. Assim que você começa a confrontar sua máscara social, assim que você para de viver no piloto automático social, seu cérebro começa a formar essas novas conexões. É como se autenticidade e percepção ampliada fossem a mesma coisa. Quanto mais você se torna quem realmente é, mais você consegue perceber a realidade como ela realmente é. Isso faz sentido evolutivo. Durante milhões de anos, a sobrevivência humana dependeu da capacidade de perceber padrões sutis, de ler sinais que outros não conseguiam ver, de antecipar mudanças no ambiente. Mas a sociedade moderna nos ensinou a suprimir essas capacidades, a confiar apenas na lógica racional, a ignorar intuições, a descartar percepções que não podem ser provadas. O processo de autorrealização reconecta você com essas capacidades ancestrais. Mas agora, com consciência moderna, com a capacidade de integrar intuição e lógica, Jung chamava essas pessoas de indivíduos completos. Huberman prefere cérebros otimizados. Mas eles estão falando da mesma coisa. Seres humanos que operam com toda a capacidade neural disponível, que conseguem acessar tanto a sabedoria racional quanto a sabedoria intuitiva, que vivem conectados tanto com sua autenticidade individual quanto com a inteligência coletiva da humanidade. Mas aqui está algo que vai te surpreender. Huberman descobriu que você não precisa esperar anos para começar a desenvolver essas capacidades. Existem protocolos específicos que aceleram dramaticamente esse processo. Técnicas que Jung usava intuitivamente, mas que agora podem ser otimizadas com precisão científica. O primeiro protocolo Huberman chama de meditação de descondicionamento. Não é meditação tradicional de relaxamento. É um processo ativo de identificar e questionar padrões automáticos de pensamento. Você senta em silêncio e observa seus pensamentos, mas ao invés de tentar pará-los, você questiona cada um. De onde vem esse pensamento? É realmente meu ou foi programado? Se eu não tivesse aprendido a pensar assim, como eu pensaria sobre isso? 15 minutos diários dessa prática começam a enfraquecer as conexões neurais automáticas em apenas 2 semanas. Seu cérebro literalmente começa a se libertar dos padrões condicionados. O segundo protocolo é diário de integração da parte sombria, mas não é diário comum.
É um processo específico que Jung desenvolveu para acessar aspectos rejeitados da personalidade. Toda vez que você sente uma reação emocional forte a alguém, seja admiração extrema ou irritação intensa, você escreve sobre isso, mas não sobre a outra pessoa. Sobre como essa característica que você está reagindo existe dentro de você. Se você admira alguém intensamente, você explora como você suprimiu essa mesma qualidade em si mesmo. Se você se irrita com alguém, você explora como você nega ter essa mesma característica. Esse processo acelera a integração da sombra de anos para meses. E nos scans de Huberman, pessoas que fazem isso consistentemente mostram um aumento de 60% na conectividade córtex límbica em apenas 90 dias. O terceiro protocolo Huberman chama de alternância hemisférica consciente. É baseado na descoberta de que pessoas em processo de autorrealização têm sincronização perfeita entre os hemisférios cerebrais. Você dedica períodos específicos do dia para atividades puramente lógicas e outros períodos para atividades puramente intuitivas. Mas o segredo está na transição consciente entre os dois modos. Você não só muda de atividade, você conscientemente liga um lado do cérebro e desliga o outro. Com prática, você desenvolve controle voluntário sobre qual hemisfério está dominando. Isso cria flexibilidade neural, que a maioria das pessoas nunca desenvolve. Você consegue ser analítico quando precisa, intuitivo quando precisa e integrar os dois quando necessário. E o quarto protocolo é o mais poderoso. Huberman o chama de prática da percepção de campo. É baseado na descoberta de que pessoas que alcançaram o despertar interior conseguem acessar informações além de seu cérebro individual. Você pratica expandindo sua atenção além dos limites do seu corpo físico. Sente a energia do ambiente ao seu redor. Percebe mudanças sutis no campo de informação em que você está imerso. Parece esotérico, mas Huberman consegue medir isso. Pessoas que praticam isso desenvolvem sensibilidade a campos eletromagnéticos sutis. Conseguem detectar mudanças de humor em outras pessoas a distâncias inacreditáveis. Desenvolvem uma intuição aguçada sobre situações que não deveriam conseguir prever. Jung sempre disse que a autorrealização final é sobre transcender os limites do ego individual. É sobre se conectar com algo maior, mantendo sua autenticidade individual. Huberman provou que isso não é filosofia. É neuroplasticidade consciente. É a evolução natural de um cérebro que foi liberado de condicionamentos limitantes. Mas aqui está o que mais me impressiona em tudo isso. Jung desenvolveu essas ideias há mais de um século, baseado apenas em observação clínica e intuição profunda. Ele não tinha tecnologia, não tinha imagens cerebrais, não tinha neurofeedback, mas ele mapeou com precisão incrível um processo que agora sabemos ser neurologicamente real. É como se Jung fosse um neurocientista natural. Alguém que conseguia perceber padrões no comportamento humano que revelavam como o cérebro realmente funciona. E isso me faz pensar: quantas outras intuições de pensadores antigos vão se provar cientificamente corretas nas próximas décadas? Quantos insights sobre o potencial humano que foram descartados como misticismo? Na verdade, são descrições precisas de capacidades neurais que ainda estamos descobrindo. O trabalho de Huberman validando Jung é só o começo. É a primeira prova científica rigorosa de que existem níveis de desenvolvimento humano que a ciência tradicional nem sequer considera possíveis. E talvez a implicação mais profunda seja esta: se Jung estava certo sobre a individuação, se suas observações sobre o potencial humano se provaram neurologicamente precisas,
Então, talvez estejamos subestimando dramaticamente o que é possível para um ser humano. Talvez a autorrealização não seja apenas sobre se tornar quem você realmente é. Talvez seja sobre descobrir que quem você realmente é muito mais do que você imaginou possível. Huberman terminou seu último artigo sobre isso com uma frase que me deixa arrepiado toda vez que leio. Os dados sugerem que o que chamamos de potencial humano é apenas uma fração do que realmente é possível quando permitimos que o cérebro opere sem as limitações do condicionamento social. Isso significa que a versão de você que existe agora pode ser apenas o rascunho inicial do que você pode se tornar. Jung sabia disso. Huberman provou isso. E agora você sabe disso também. A pergunta que resta é: o que você vai fazer com essa informação? Porque uma vez que você sabe que a autorrealização é neurologicamente real, uma vez que você sabe que existem protocolos científicos para acelerar esse processo, uma vez que você sabe que suas capacidades de percepção podem ser expandidas dramaticamente, não dá mais para fingir que você está preso sendo quem você sempre foi. O mapa está aí. Jung o desenhou baseado em pura intuição. Huberman o validou com ciência rigorosa. Os protocolos estão disponíveis. A única pergunta é se você tem coragem suficiente para descobrir quem você realmente é e o que realmente é possível quando você remove todas as limitações que aceitou como verdade sobre si mesmo. Jung disse uma vez: o maior privilégio da vida humana é se tornar quem você realmente é. Agora sabemos que isso não é só um privilégio, é uma possibilidade científica, uma capacidade neural que pode ser desenvolvida conscientemente e talvez, apenas talvez, seja exatamente isso que o mundo precisa agora. Pessoas que descobriram quem realmente são. Pessoas que desenvolveram suas capacidades completas. Pessoas que conseguem perceber e processar a realidade em níveis que transcendem o condicionamento comum. Jung chamava essas pessoas de indivíduos, seres humanos que se tornaram indivisíveis, completos, autênticos. Huberman prefere cérebros otimizados, sistemas neurais operando em capacidade total, mas no final, eles estão falando da mesma coisa. Da possibilidade de você se tornar verdadeiramente você. E descobrir que verdadeiramente você é muito mais extraordinário do que você algum dia ousou imaginar.